para mim, a gente está falando de temas do futuro, que é o futuro das organizações, né, gente? A gente está falando o que todas as organizações deveriam promover, que é diversidade num tema mais amplo, que a gente fala de diversidade, que não é só diversidade de gênero ou racial, mas é diversidade cognitiva, de perfil, de comportamentos, né, de experiências. A gente está falando de inclusão, de acolhimento, de pertencimento, as pessoas se sentirem acolhidas no ambiente de trabalho, né? A gente passa a maior parte da nossa vida acordada no trabalho, então tem que ser um lugar divertido, né? Tem que ser uma experiência positiva e não uma experiência em que você se sente intimidado ou de alguma forma que te traz desconforto. E a gente está falando também dessa questão de saúde mental, de ser algo que traz equilíbrio, né? Que traz um sentimento positivo para a vida das pessoas, um sentimento de realização, de propósito. Então acho que a gente está falando de coisas que são o futuro do trabalho, o futuro das organizações. No episódio anterior, a gente falou sobre a urgência da saúde mental nas organizações e qual é o papel dos líderes para tratar desse assunto. E por isso, no episódio de hoje, a gente decidiu mostrar o case da Ambev, como essa empresa, que é a maior empresa do setor de bebidas do Brasil, está cuidando da saúde mental dos seus funcionários na quarentena. Antes mesmo da pandemia, a Ambev já estava olhando para essa questão da saúde mental, emocional, diversidade e inclusão das pessoas dentro da organização. E ninguém melhor que a própria responsável pela criação dessa área, agora oficialmente a área se chama Saúde Mental e Diversidade. A diretora dessa área, Mariona Landa, está aqui hoje, é um prazer tê-la aqui com a gente, e ninguém melhor que ela para falar e se apresentar e contar como foi a criação dessa área dentro da Ambev. Mariana, bem-vinda, obrigada, e conte pra gente então um pouquinho dessa construção. Oi, Rê, oi, Maurício, muito prazer de estar aqui com vocês, adorei o convite, fico super lisonjeada, né, de ser chamada aqui para falar um pouquinho sobre isso, acompanho o podcast de vocês, então já estava acompanhando aí o da semana passada, que foi um baita podcast super legal, né, que a gente teve, eu mesma te falei, aprendi pra caramba no podcast. E, bom, deixa eu me apresentar um pouquinho. Então, eu sou a Mariana, eu sou a responsável pela área, né, pela nova área aí de diversidade, inclusão e saúde mental na Ambev, do estigma, né? A gente vem comentando muito sobre isso e o que eu achei legal até no episódio de vocês anterior, que a Jaqueline falou sobre qual o primeiro passo a fazer, que é começar a falar, né, sobre isso. Então, acho que esse ponto para mim, quando ela falou, eu falei, cara, é exatamente sobre isso. Então, é realmente um estigma muito grande que tem que ser quebrado, né? Assim, a gente já vinha há muitos anos, né, dentro da área de psicologia, né? Eu sou psicóloga, então dentro da área de psicologia a gente já vinha falando há muitos anos sobre isso, sobre os problemas emocionais que as pessoas enfrentam. E o interessante é que somente agora eu acho que aquela estatística da OMS ficou tão conhecida. E, gente, quando a gente fala de olhar para a saúde mental e saúde emocional das pessoas, é lógico que a primeira preocupação é a própria saúde, né? Essa área tão importante e essencial na nossa vida, a mais importante, eu diria. Mas, além disso, tem um efeito ali muito importante dentro das empresas e na sociedade como um todo, que é o problema também, o impacto que tem na economia, né? Tanto na sociedade quanto nas empresas. A Organização Mundial da Saúde levantou um dado que é chocante, que a depressão e a ansiedade já causaram uma perda de aproximadamente $1 trilhão na economia mundial. Tá? E dentro das organizações a gente sabe que também tem um impacto muito grande quando alguém tem algum problema que tem que ser afastado ou que falta, né, ao trabalho. E por causa disso, a partir de 2022, a síndrome de burnout já vai ser reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como uma ocorrência ocupacional. Ou seja, vai ser também responsabilidade das empresas administrar o estresse e a saúde mental dos colaboradores. Eu acho que um segundo ponto é a gente ter métrica, né? A gente ter número. Então, Maurício, né, mais do que ninguém, tem aí esse background exatamente sobre isso, né? Então, nós temos uma cultura muito forte sobre métrica, sobre número.
Então, eu acho que é muito importante quando a gente tem esses números, quando a gente começa a se conectar realmente com o funcionário. Tudo isso vai fazer o trabalho do RH cada vez mais estratégico, né? E é sobre isso, né? Assim, quem um dia falou que o RH não era estratégico ou que a gente não trabalhava com números, errou, né? Porque o que a gente mais precisa, inclusive, é de números e a gente é muito parte da estratégia. Então, é super importante conectar.